Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre o Brasileirão. Teve mais uma rodada aí no final de semana e até na segunda-feira também terminou a rodada. A rodada onde tiveram vários jogos aí e o Botafogo mais uma vez não conseguiu vencer. Já vinha vários jogos sem vencer, mas dessa vez ele só empatou. Tinha tudo aí para conseguir a vitória, não conseguiu. Eu quero comentar aí os resultados, né? Quem conseguiu aí se destacar na rodada, quem está ali próximo da liderança e dar uma olhada também nessa tabela. Bem, vamos começar aqui falando dos resultados aqui. No dia 30/9, né? Valendo pela essa 25ª rodada, o Flamengo jogou contra o Bahia, venceu por 1-0 no Maracanã. O Fortaleza empatou, né, com o Grêmio por 1-1. O São Paulo venceu o Corinthians por 2-1 de virada. O Cuiabá venceu o Fluminense por 3-0. O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. O Santos venceu por 4-1 o Vasco. O Cruzeiro empatou com o América por 1-1. O Curitiba venceu o Atlético Paranaense por 2-0. E o Red Bull Bragantino venceu o Palmeiras por 2-1. E na segunda-feira a gente teve o jogo aí envolvendo Botafogo e Goiás. Bom, eu quero comentar aqui sobre alguns jogos, né, especificamente, para a gente poder repercutir aqui como que está sendo esse Brasileirão, que está caminhando aí para a reta final, né? Já estamos aí na 25ª rodada. E vou começar com o jogo do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante, eu considero, porque estava numa crise muito grande, vários jogos sem perder, então estava flertando ali com a parte de baixo da tabela. E se isso começasse a ocorrer, né, ia comprometer muito o ano seguinte do Flamengo, né, o ano de 2024. O Flamengo tem uma tendência aí de assinar com o Tite. Eu acredito que já deve ter assinado, né, parece que já formalmente já se acertaram, mas ainda não foi apresentado o Tite, né, ex-seleção brasileira, vai estar aí treinando o time do Flamengo. Então o Flamengo sofreu muito ali durante esse período do Sampaoli. O jogador Pedro, né, ele conseguiu marcar, ele estava vários jogos sem marcar e eu acredito que foi muito pesado ali para o Pedro, né, que ele teve uma discussão ali com o preparador físico, né, da equipe, do staff lá do Sampaoli, e eles tiveram uma briga, né, onde ele foi agredido, né, então com certeza isso mexeu muito com o grupo, mexeu muito com o jogador, então já saiu ali o peso, né, do Sampaoli já demitido, e o Pedro conseguiu vencer 1-0. E aí o destaque negativo seria o Bahia, né? O Bahia começou bem lá com o Rogério Ceni, mas agora já são, se eu não me engano, são 2 jogos já que o Bahia não vence, né, no Brasileirão, e acende o alerta ali por causa do rebaixamento e tudo mais, né? Rogério Ceni é um cara, eu acho ele um bom técnico, né? Sempre faz ali muito sério com tudo que ele faz, muito compenetrado em tudo, mas pegou um time numa situação muito complicada, né? Numa reta final de campeonato, onde ele precisa ajudar o Bahia a escapar ali da zona do rebaixamento. Então, no Bahia aí se liga o alerta. Bem, eu vou comentar aqui também do São Paulo e Corinthians, né? O São Paulo não vinha bem no Brasileirão, mas com o título da Copa do Brasil, né? Aí dá moral pro time, né? Como já começa a respirar ali mais leve, os jogadores já começam a se sentir bem mais à vontade, conseguiu vencer de virada o Corinthians. O Corinthians demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, ficou ali o Flamengo e o Corinthians na disputa, né, pelo Tite, que foi acertar com o Flamengo, né? E antes de qualquer coisa, né, de conversar mesmo com o Tite, o Corinthians decidiu demitir o Luxemburgo para que fizesse essa negociação, essa conversa ali livre já, e já pudesse tentar atravessar o Flamengo. Mas não deu certo e o Corinthians chamou ali o Mano Menezes, né, que é o novo treinador do Corinthians. E aí o Corinthians também não está numa fase boa, né, não está numa situação boa. Está disputando ali
na Sul-Americana, né? Vai jogar na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro não vem bem, né? Então pode ter um ano complicado, né? O próximo ano aí do Corinthians, né? Sem disputar Libertadores, né? E também a situação no Brasileirão ainda não está bem definida. Bem, outro jogo também aqui que eu destaco são os adversários aí dos clubes que estão diretamente envolvidos na Libertadores, né? Então a gente tem aí a decisão da Libertadores essa semana, né? Com Boca Juniors e Palmeiras, Internacional e Fluminense. Então essas equipes que têm esse compromisso aí no meio da semana pela Libertadores não conseguiram vencer no Brasileirão, né? Então realmente é muito difícil, né? Como que você vai concentrar no jogo sabendo que você vai estar ali na semifinal do Brasileirão, da Libertadores, né? Realmente é difícil você concentrar no Brasileirão. Teve um gol lá do Atlético Mineiro, né? O segundo gol, se eu não estou enganado lá. Parece que o zagueiro até tirou o pé, né? A impressão que se você vê de longe assim, que na dividida ele já não foi tão firme. Talvez se fosse um jogo comum, o cara ia com tudo, né? Mas, pô, ninguém quer ficar lesionado antes de um jogo tão importante quanto esse, né? Então o Fluminense perdeu por 3-0 para o Cuiabá, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro e o Palmeiras também foi derrotado. Bom, eu vou dar uma observada aqui na tabela, eu queria que a gente desse uma olhada aqui na tabela. O Botafogo continua líder com 52 pontos e aí a gente tem um improvável, né, vice-líder do campeonato, que é o Red Bull Bragantino. No início da temporada a gente entendia, todo mundo entendia que o Red Bull era um time muito organizado, forte, mas não se esperava que fosse chegar tão longe e que fosse disputar ali tão em cima. Eu acho que é muito pelo momento da rodada, onde Fluminense, Palmeiras estão ali envolvidos com a Libertadores, né? O Flamengo está nessa crise grande, então sobrou ali para o Bragantino, que vem muito bem. Mas não sei se vai se manter até o final ali do campeonato. Bem, o Grêmio tem 44 pontos, né? Está ali na terceira posição, vem muito bem o Grêmio. O Palmeiras tem 44, empatado ali com o Grêmio, né? O Palmeiras, que era vice-líder, né? Perdeu aí o último jogo para o Bragantino. O Flamengo conseguiu se reabilitar, tem 43, o Fluminense. E na sétima posição a gente tem o Atlético Mineiro com 40, o Atlético Paranaense com 40, o Fortaleza com 39. Bom, se a gente for pensar no título, né, sendo bem otimista, né, eu acredito que até o Atlético Paranaense ali pode ser que tenha alguma chance, né, apesar da distância já ser muito grande para o Botafogo, né, ser praticamente 12 pontos, né, é bem distante. Mas eu acho que ainda é possível, dá para sonhar sim, principalmente a torcida do Atlético ficou muito animada, né, que o time conseguiu 3 vitórias seguidas na nova arena, então o time vem embalado, pode ser que o Atlético chegue lá em cima, mas eu acho que vai mais disputar uma Libertadores. Agora a questão do título, eu acho que vai ficar ali muito entre Botafogo, Palmeiras e talvez até o Flamengo mesmo pode melhorar e pode chegar ali. Mas eu acredito que a disputa está mais, nesse momento, entre Botafogo e Palmeiras, né? O Botafogo está ali meio balançando, né? O técnico está naquela situação, ainda muito criticado, ainda inseguro do seu trabalho, não tem aquela confiança total, mas a distância é muito boa, né? Fez um primeiro turno excelente o Botafogo. Bem, eu vou comentar direto aqui a parte de baixo aqui da tabela, né? A zona de rebaixamento. Então a gente tem o Curitiba com 17, América com 18, Bahia com 25 e o Vasco com 26. Então destaque aí para o Vasco, que entrou novamente na zona de rebaixamento, né? Tirou o Santos, saiu o Santos e entrou o Vasco, né? No confronto direto. Então, assim, é uma disputa ali muito grande, né? Que eu acho até o final do campeonato. Eu acho que a disputa vai ficar ali entre o Santos, Goiás, Vasco, Bahia, América e Curitiba. Eu acho que o Corinthians também está numa situação complicada e o Cruzeiro, né? Que está em 12º. Talvez até esses times. Eu acho que o Internacional vai sair dessa situação.
E acho que o São Paulo também, que estava ali mais embaixo, também não vai correr risco. Tem o Cuiabá também, mas está muito bem no campeonato, conseguiu pontuar em casa, então está se distanciando ali da zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro não vem bem, né? Também trocou de técnico, empatou com o América. Foi um bom resultado para o Cruzeiro, porque é um confronto direto ali, né? Um adversário direto. Então é isso, minhas impressões aí da 25ª rodada. A gente vai continuar acompanhando. Essa semana a gente tem a decisão da Libertadores, né? das finais da Libertadores e também da Sul-Americana, né? Um confronto brasileiro entre Fortaleza e Corinthians. Então fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.